Daniel e Michele, aguardem um minuto, porque já que estamos falando um pouquinho sobre Brasil também, né, e vocês mencionaram o país, a gente tem uma operação que está sendo montada agora pelo governo brasileiro para repatriar pessoas que estão no Líbano diante desse conflito. Eu quero ouvir então o André Anelli, que está com as informações de Brasília e vai trazer os detalhes para a gente agora. Pode falar, Anelli. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui na Jovem Pan. O governo federal prepara o envio por meio da FAB, a Força Aérea Brasileira, de uma aeronave KC-30 que vai sair do Rio de Janeiro no dia de amanhã, da base aérea do Galeão, com destino a Beirute, que é a capital do Líbano, justamente para trazer os primeiros brasileiros repatriados nessa operação conduzida pela Força Aérea Brasileira. Essa aeronave sai pela manhã de amanhã, então, do Rio de Janeiro, vai ter uma escala em Lisboa, capital portuguesa, e só então depois desembarca, acaba pousando ali no aeroporto de Beirute, que ainda funciona de forma normal, de acordo com as autoridades locais. O governo brasileiro avalia que vai trazer entre 220 e 240 pessoas nesse primeiro voo, com prioridade principalmente para mulheres grávidas, crianças, idosos e pessoas com necessidade de atendimento hospitalar. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Palácio do Itamaraty, pelo menos 3.000 pessoas disseram que têm interesse em deixar o Líbano e retornar aqui ao Brasil. Lembrando que a Embaixada Brasileira lá no Líbano tem feito uma série de levantamentos desde terça-feira da semana passada, no sentido de fazer com que aqueles interessados em retornar aqui ao país acabem se manifestando e entrando em uma espécie de fila, então, para serem repatriados. O presidente Lula, que está no México em compromissos oficiais, acabou tomando essa decisão de repatriar, então, os brasileiros que têm interesse em retornar, depois de uma conversa com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. O presidente Lula também, logo depois dessa conversa com Celso Amorim, acabou voltando a fazer críticas a Israel por conta da guerra agora contra o Líbano e também aproveitou para fazer críticas à Organização das Nações Unidas por conta de uma falta de moderação nesse conflito. André Anelli, muito obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando agora de que maneira, então, que o governo brasileiro deve começar essa operação de repatriar brasileiros que estão no Líbano diante do aumento dos ataques feitos por Israel depois da operação montada pelo Hezbollah e principalmente desse ataque agora conduzido pelo Irã, que a gente sabe está por trás da atuação do Hezbollah e também do grupo terrorista Hamas. A primeira aeronave da Força Aérea Brasileira deve sair amanhã, então, para trazer 200 brasileiros, mas cerca de 3.000 já pediram ajuda do governo para deixar o local. Nós também estamos conversando com a Michele Goldenfeld e com o Daniel Bialski. Daniel está em São Paulo e a Michele está em Israel. Eles são parentes. Nós acabamos conectando, então, essa família por meio da nossa transmissão e estamos acompanhando também de que maneira que essas pessoas se manifestam sobre a ação das autoridades e sobre a maneira como tentam se proteger dos ataques que são feitos e foram feitos pelo Irã nesta terça-feira. O Alan Gani tem uma pergunta. Fala, Gani. Michele, após aos ataques, né, do Hamas a Israel e depois o contra-ataque de Israel ao grupo terrorista Hamas, a vida, eu imagino que o dia a dia em Israel mudou, né? E agora, em relação aos ataques do Hezbollah e o revide de Israel ao Hezbollah, como é que está o dia a dia? Houve uma mudança em relação ao que já vinha ocorrendo ou praticamente há 1 ano e meio vocês estão em estado de guerra? Bom, quando aconteceu os ataques do Hamas, houve uma mudança de hábito durante um tempo, até que a mudança mudou. As mudanças no sul continuaram, no centro do país a gente voltou, entre aspas, a uma certa normalidade, e no sul e no norte continuaram sendo atacados, no norte pelo Hezbollah e no sul pelo Hamas, que pouco a pouco começou a perder a força. Os ataques no sul são menos diários e acontecem muito remotamente. No norte são ataques que acontecem diariamente em certas regiões, assim que nessas regiões existe uma mudança de hábito diária. Muitas pessoas as pessoas não moram em certos lugares no norte, mas no centro do país existe
uma normalidade, a gente vai para o trabalho, as crianças vão para a escola, a vida é mais ou menos normal. Hoje foi feita uma mudança. Nas últimas horas, a gente recebeu notificação do Exército para todas as pessoas no centro do país ficarem perto de quartos antibombas ou de lugares que possam ser abrigos em algum momento de sirene, porque o Exército estava já vendo sinais de que haveria algum ataque do Irã. Nas próximas horas, essas são as notificações que nós, no centro do país, aliás, o país inteiro, tem que estar perto de quartos antibombas ou de lugares que podem entrar, serem protegidos em momento de um ataque ou de uma sirene. O último ataque, a gente ficou no quarto antibombas, eu tenho dentro de casa, então eu não preciso sair, e eu fiquei quase perto de 50 minutos, porque era uma sirene atrás da outra. Nossa. E cada vez que tem uma sirene, são 10 minutos que a gente precisa ficar dentro. E estando dentro do quarto antibombas, a gente ainda recebia notificação, porque normalmente você pode ficar 10 minutos e sair. Mas nesse período que o ataque estava acontecendo, a gente foi proibido de sair do quarto antibombas durante quase 50 minutos. Inclusive, Michele, eu agradeço muito a tua disponibilidade, né, em se manter em contato conosco enquanto a gente vai fazendo essa cobertura ao vivo. Aliás, se alguma situação acontecer e você precisar sair da transmissão, por favor, me avise, né? Obviamente que isso é uma prioridade, né? A proteção sua e da sua família. Eu quero atualizar algumas informações também, porque as autoridades israelenses estavam preocupadas com a possibilidade de ataques a embaixadas em outros países depois desses mísseis que foram enviados pelo Irã ao território israelense. Fábio Piperno e toda a nossa equipe, né? Nós estamos acompanhando aqui as atualizações que vêm por meio das agências internacionais e parece que uma tentativa de ataque já ocorreu, né, Piperno? Sim, agora há pouco a embaixada de Israel em Estocolmo, na Suécia, a área foi cercada porque a embaixada foi alvejada por tiros que felizmente não deixaram nenhuma vítima. Essas são situações que a gente vai acompanhando e, inclusive, sobre as manifestações que são feitas pelos Estados Unidos. Eles disseram que querem coordenar com os israelenses uma resposta ao Irã depois do ataque com mísseis que foi realizado contra Israel. E aí eu trago até aspas aqui do porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller. Claro, deve haver consequências para o Irã por este ataque. Não vou entrar em quais são essas consequências hoje, mas há coisas que coordenaremos com nossos homólogos israelenses, foi o que disse então o porta-voz do Departamento de Estado americano. E Daniel Bialski, que está conosco conversando aqui em São Paulo, como é que a comunidade de judeus aqui no Brasil tem se comportado em relação a essa escalada? Você mencionou, por exemplo, que viajaria e teve de abrir mão por conta do risco que isso poderia oferecer. Isso tem impactado muito também a vida de brasileiros que deveriam ou poderiam ir ao país e que nesse momento têm de viver a angústia de acompanhar tudo assim à distância? Sim, infelizmente, né? Esse clima de tensão é muito maior em Israel, mas na comunidade judaica ao redor do mundo, que infelizmente, depois do dia 7 de outubro, esses terroristas aí fomentados pelos seus simpatizantes, eles criaram uma onda crescente de antissemitismo ao redor do mundo, e esse antissemitismo se vira contra as comunidades locais. Houve ataque à embaixada aí de Estocolmo, mas a gente tem notícias que vem acontecendo de ataques, tentativas de ataques ao redor de todo o mundo. Aqui no Brasil mesmo, terroristas do Hezbollah foram presos, um deles foi condenado há pouco tempo, porque estava planejando atentados contra locais e pessoas da comunidade judaica. Então, e a minha grande preocupação enquanto brasileiro, enquanto judeu, e eu era vice-presidente da CONIB, e hoje atuo como advogado em processos investigando e punindo esses antissemitas, é justamente essa. O governo brasileiro tem que ter uma atitude absolutamente rigorosa com esses terroristas, tem que combater esse antissemitismo, esse racismo, e não só contra os judeus, mas contra todas as minorias. E o que as pessoas fazem, infelizmente, muitas delas
Elas utilizam um eventual antisionismo atacando Israel para atacar a comunidade judaica. Isso causa grande preocupação em toda a nossa comunidade, isso causa um grande temor em toda a nossa comunidade, e a gente é obrigado a redobrar a atenção na segurança, redobrar a atenção em tudo que pode acontecer diante dessas pessoas. Como eu disse, são terroristas que estão espalhados pelo mundo, são terroristas que têm braços com a criminalidade do mundo inteiro e que podem cometer atos em todos os locais, como já fizeram na Argentina, como já fizeram nos Estados Unidos, como já fizeram na França e em tantos outros países. Espero que o Brasil e a nossa polícia, que é extremamente vigilante, que o Brasil fique muito atento, seja a Polícia Federal, as polícias estaduais, e os governantes tenham voz ativa, que eles levantem a voz justamente para criticar qualquer tipo de manifestação racista e de intolerância contra a comunidade judaica aqui. O pessoal da rádio já está conosco agora, e vocês todos aí que nos ouvem, sejam muito bem-vindos. A gente está numa cobertura especial aqui, depois do ataque que foi conduzido pelo Irã contra Israel nesta terça-feira, na madrugada e até agora. Estamos conversando com o Daniel Bialski e também com a Michele Goldenberg. Michele mora em Israel, Daniel está aqui em São Paulo, faz parte da comunidade judaica, também lida com processos relacionados a isso, porque ele é mestre em processo penal aqui pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Então, nós estamos trazendo todas as informações para vocês que nos acompanham, com atualizações e também com o envolvimento de outros países, a exemplo dos Estados Unidos, que estão oferecendo apoio direto e permanente ao Israel numa possível revanche ou num possível contra-ataque ao Irã depois desses mísseis balísticos que foram lançados ao território israelense desde a madrugada até agora. O Fábio Piperno tem uma pergunta para o Daniel, Piperno? Sim. Então vai lá, por favor. Daniel, boa tarde. Bom, é claro que esse é um conflito que se arrasta há quase 80 anos. As posições, elas são muito acirradas. É natural num conflito dessa dimensão. Os atos do 7 de outubro, eles foram repugnantes. O Hamas é um grupo repugnante, mas é óbvio que também isso não começou no dia 7 de outubro. Então, Daniel, o que eu queria perguntar para você com toda tranquilidade, e você tem muita razão quando você protesta contra o antissemitismo, porque isso é uma nódoa em parte da humanidade, infelizmente. Mas eu queria saber de você o seguinte, Daniel, também não são extremamente ofensivos comentários como os que foram escritos e depois apagados naquela nota emitida pelo presidente da CONIB, Cláudio Lotenberg, há mais ou menos 3 meses. Uma nota que foi considerada, apontada por muita gente como extremamente preconceituosa, a ponto dele, inclusive, ter feito depois, digamos, algumas correções. Pedro, boa tarde. Então, o que eu queria posicionar eu acho que não foi uma nota, eu acho que o que você está se referindo, acho que é alguma matéria que ele escreveu a respeito dos terroristas do Hamas. E quando ele faz aquelas referências, quando ele fez lá toda a exposição dele, você não pode tirar uma frase do contexto para dizer que aquela frase tem uma carga de intolerância. E eu vou explicar. No dia 7 de outubro, muita gente acha que quem invadiu Israel foi só um exército fardado. Muita gente acha que o Hamas entrou todo fardado, como se fosse um batalhão, entrou lá, atacou, matou, sequestrou, estuprou e voltou para a faixa de Gaza. Não, isso não é verdade. Tem filmes dos próprios terroristas do Hamas, aonde se vê que eles têm um exército fardado e aonde eles têm um exército civil. Ou seja, eles têm pessoas travestidas de civis, mas que, na verdade, elas trabalham para o Hamas. Eu vou mais longe. Há pouco tempo atrás, o exército de Israel conseguiu resgatar
4 dos reféns que estavam nas mãos desses terroristas. Aonde eles estavam escondidos? Na casa de um civil, de um jornalista, que trabalhava para uma TV árabe, que estava fazendo a cobertura lá de Gaza como se ele fosse um jornalista, como se ele fosse uma pessoa normal. Então, quando houve aquela matéria jornalística criticando o apoio ou a logística, o suporte que uma parte da população civil de Gaza daria aos terroristas, era neste contexto. Eu conheço e posso atestar que o presidente da CONIB, como todos os dirigentes da comunidade judaica, seja aqui ao redor do mundo, o que eles mais querem é a paz. Eu posso afirmar também que jamais ele fez qualquer tipo de comentário racista, intolerante, preconceituoso. Muito pelo contrário. O Brasil, inclusive, é um exemplo para o mundo. Aqui no Brasil, eu posso dizer por mim e posso dizer por muitas pessoas da comunidade judaica. Eu tenho amizade com diversas pessoas de diversas etnias, inclusive árabes muçulmanos, árabes católicos, pessoas que eu tenho uma amizade íntima e que me externaram apoio desde aquele dia e que, da mesma forma, em qualquer tipo de conflito, eu sempre externei apoio porque entendo a situação que está passando. Então, quando há uma matéria, onde há um artigo, onde você critica que parte da população apoia este movimento terrorista, isso ficou muito claro com tudo o que aconteceu, você não está de forma alguma praticando qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de discurso de ódio. É muito diferente quando você vê pessoas aqui no Brasil, e eu vi muitas, dizendo que os judeus tinham que ser segregados. Quando você vê, por exemplo, pessoas pregando a destruição de Israel e a destruição da comunidade judaica. É muito diferente você pedir a destruição, a morte, o extermínio da eliminação de uma comunidade inteira, do que você fazer uma crítica porque certo pedaço, certa parcela daquela população, infelizmente, por motivos óbvios, colabora com aquele grupo terrorista. Isso foi muito visto ali. Israel, quando entra em Gaza, teve muita dificuldade em conseguir adentrar, em conseguir destruir os arsenais de mísseis, porque a população civil se confundia com aquela população fardada. E Israel, volto a repetir, tentou minimizar ao máximo a perda de vidas inocentes. Existem inocentes de todos os lados, mas Israel não começou essa guerra. Israel nunca quis essa guerra. Israel, aliás, para quem não sabe, sempre ajudou Gaza, fornecendo água, fornecendo energia elétrica. Uma grande parte da população de Gaza saía de lá e entrava em Israel para trabalhar. E estas pessoas que Israel confiou, que deu a permissão para trabalhar em Israel, ajudaram estes terroristas. Então, são situações absolutamente diferentes, são as situações absolutamente distonantes. Você fazer uma crítica, porque a população palestina tem que ajudar as pessoas de bem para que essa guerra acabe, e você criticar pessoas que atacam de forma gratuita a comunidade judaica, por exemplo, aqui no Brasil. O que todo mundo quer é a paz, mas eu faço sempre essa pergunta e sempre invoco para que as pessoas façam essa reflexão. Se o governo de Israel quiser conversar para que tenha paz com os palestinos, seja de Gaza e da Cisjordânia, quem vai conversar com eles? Quem garante que vão parar os ataques terroristas? Quem garante que eles não vão continuar tentando matar judeus conforme está estabelecido no próprio tratado lá deles, no artigo 1º ou 2º, que diz que o princípio maior deles é eliminar Israel e matar todos os judeus do mundo. Então, fica muito difícil você viver com uma situação dessa. Então, por isso, eu volto a afirmar, eu externo todo o meu apoio irrestrito a Israel, porque ele tem todo o direito de se defender, e se defender para garantir a sua vida e a sua existência.
Tem algo, Piperno? Você levantou a mão? Sim, só um detalhe. No início, eu vou até voltar a citar esse artigo, publicado no dia 21 de maio, que, na verdade, Daniel, e veja, há uma segunda versão desse texto que deixa claro o fato de que ocorreram, digamos, exageros na versão inicial, quando a crítica não era apenas ao Hamas, mas sim aos árabes, tratados nesse parágrafo que foi removido como, enfim, cidadãos de segunda classe, para não ter que repetir tudo o que foi dito lá. Então é óbvio que o Hamas é um grupo repugnante. O Hamas cometeu um ataque bárbaro e eu não conheço ninguém civilizado que o defenda. De qualquer forma, a minha pergunta era no sentido de que também esse tipo de opinião, generalizando os defeitos desse grupo e os aplicando a um povo todo, isso, no mínimo, exacerba posições já bastante antagônicas, né? Quer acrescentar algo, Daniel, por favor? Não, é só para explicar. Quando esse texto foi publicado, e gerou uma dúvida, eventualmente, em alguma frase, alguma colocação que possa ter dupla interpretação, que algumas pessoas possam ter chegado à conclusão que teria algum tipo de ataque. Então, isto foi retificado justamente para deixar muito claro que, em momento algum, houve intenção de generalizar. E isso nunca pode ser feito. Não está se tratando em generalizar a população A, B ou C. Ao contrário, volto a repetir, as colocações que foram feitas lá foram feitas em relação a toda aquela situação que aconteceu em Gaza, que infelizmente continua até hoje, e por todo o drama que a população israelense está passando, e sejam as pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente lá ou ao redor do mundo. Bom, eu quero aproveitar agora e conversar um pouco com o Luca Bassani, que também está trazendo informações sobre a cobertura e a maneira como a comunidade internacional tem se manifestado. A gente viu manifestações dos Estados Unidos e também da União Europeia, né, Luca Bassani? Conta pra gente. Exato, Lucine. Por enquanto, os americanos e os europeus, através da União Europeia, dizem que os ataques cometidos pelo Irã devem ser todos condenados pela comunidade internacional e ninguém deve, de maneira alguma, achar que isso é justificável perante aquilo que está acontecendo. A gente não pode se esquecer que durante os últimos dias, muitos membros, inclusive da União Europeia, através do presidente Emmanuel Macron, até mesmo o chanceler aqui da Alemanha, Olaf Scholz, e o próprio presidente Joe Biden, estão articulando uma possível desescalada desta guerra, um possível cessar-fogo entre Hezbollah e Israel neste momento. Alguns falavam em até 3 semanas e, portanto, estavam também procurando um desfecho mais rápido e diplomático para esse conflito. Mas, mediante o ataque do Irã, são muito restritas as respostas que Israel pode dar, a não ser simplesmente retaliar no aspecto militar. Nós vemos que muitas desses ataques estão sendo contidos pelo sistema Arrow, pelo sistema do Domo de Ferro de Israel. Por enquanto, o número de mortos ou feridos não foi revelado em relação aos ataques de drones e mísseis especificamente. Apenas sabemos de um atentado terrorista que aconteceu na região de Yafo, dentro de Tel Aviv, que matou até agora 8 pessoas e deixou tantas outras feridas, mas que essa retaliação pode ser coordenada pelos americanos já foi deixado bastante claro por essa entrevista de um dos porta-vozes do Pentágono agora há pouco, que pensarão em uma resposta à altura durante as próximas horas. Lembrando também que em abril, quando algo muito parecido aconteceu, aqueles 300 drones, foguetes enviados pelo Irã até Israel, após a defesa do próprio país com essa ação coordenada entre diversas outras nações, os Estados Unidos conseguiram convencer os israelenses a não retalhar o Irã naquela mesma proporção, então ficaram elas por elas. Mas agora nós não sabemos ao certo como isso irá proceder, dado que os ataques ainda continuam e provavelmente continuarão durante toda essa madrugada, e nós, como sempre, aqui de plantão acompanhando para atualizar a nossa audiência à medida que cada um desses fatos forem acontecendo e também as autoridades se pronunciando.
Muito obrigado pelas informações, Luca Bassani, que segue atualizando para a gente toda a representação da comunidade internacional sobre esse ataque que foi feito contra Israel pelo Irã nesta terça-feira.